a gente tem que entender aqui a cinemática. Né? Tem muitas pessoas que às vezes nem sabem o que é uma parada cardiorrespiratória, né? Uma PCR, como está escrito no tema da live. Então, uma parada cardiorrespiratória simboliza que a vítima ela está sem respiração e sem pulso, sem a presença de pulso. O que é o pulso em si? Os batimentos cardíacos dessa pessoa estão ausentes, ou seja, o coração parou de funcionar. Então, dentro dessa situação, a minha vítima ela não respira e ela não tem os batimentos cardíacos dela instáveis ali dentro da normalidade ou até mesmo irregulares. Não existe nenhum tipo de pulsação. O que seria uma hemorragia grave? O que nós consideramos como uma hemorragia grave? Nós temos três tipos de hemorragias. Temos hemorragia capilar, temos hemorragia venosa e temos hemorragia arterial. Nessa situação, né, como eu falo de hemorragia grave, eu não considero uma hemorragia venosa e nem uma hemorragia capilar como grave. Eu vou considerar uma hemorragia grave uma hemorragia que está envolvendo uma artéria, certo? Existe a diferença entre artéria e veias. A veia, ela possui uma menor vazão de sangue, já a artéria, ela possui uma conexão direta com o coração. Então ela possui uma maior vazão de sangue e por conta dessa conexão direta com o coração, o fluxo desse sangue ele vai pulsar em uma maior intensidade, né? Então, quando eu vejo uma hemorragia arterial, há um extravasamento um extravasamento de sangue muito grande naquela determinada região. E o sangue ele tem uma característica muito clara que ele vai esguichar, ele vai jorrar sangue, né? Ele vai voar sangue para tudo quanto é lado. Então, isso seria uma hemorragia arterial. Dentro dessas duas condições, nós precisamos avaliar o seguinte, certo? O que nós precisamos avaliar? O tempo de resposta de cada uma dessas vítimas. Que tempo que a gente chegou? A pergunta é: estou numa cena, né? Estou numa cena, tenho lá uma vítima de parada cardiorrespiratória e tenho uma vítima com uma hemorragia grave, certo? Simbolizando essa situação, eu preciso entender qual que é a cinemática. Então aqui eu quero passar duas cinemáticas diferentes para vocês, voltado para o tempo resposta desse atendimento. O que a gente precisa focar? É no tempo resposta. Há quanto tempo essa vítima começou a ter uma hemorragia e há quanto tempo essa vítima entrou em parada cardiorrespiratória. O tempo é fundamental. Conforme meu amigo Gutierrez acabou de dizer, nós temos lá uma vítima de parada cardiorrespiratória. Ela já, tecnicamente, ela já está mais com chance de não sobrevida do que uma vítima com hemorragia arterial. Porém, porém, tudo vai depender do tempo, né, que essa vítima entrou em parada cardiorrespiratória. Porque, de acordo com o tempo, se essa vítima estiver ali de 3 a 5 minutos, entre 3 e 5 minutos, ainda existe uma probabilidade, né, da gente conseguir voltar com todas as técnicas necessárias e os equipamentos necessários, nós voltarmos essa vítima a ter ritmos cardíacos, certo? A gente ter aí a pulsação, os batimentos cardíacos. Porém, diferente de uma vítima de hemorragia grave, porque se ela tiver de 3 a 5 minutos em uma hemorragia grave, certamente o óbito já está na vítima de hemorragia grave e não a chance de sobrevida de eu voltar uma vítima de hemorragia grave é muito menor do que uma vítima de PCR, certo? Então a gente tem que entender pelo lado do tempo-resposta. Há quanto tempo eu cheguei na cena e expressamente identificar quanto tempo aquela vítima ficou perdendo sangue. Certamente, se ficou mais de 3 a 5 minutos sem ali extravasando sangue, certamente aquela vítima de hemorragia também já se encontra em uma parada cardiorrespiratória em choque hipovolêmico, certo? Choque hipovolêmico associado de choque cardiogênico na sequência. Então essa vítima também já vai estar numa situação complicada. Então tudo vai depender quem eu vou atender primeiro do tempo-resposta. Se as duas vítimas entraram simultaneamente no mesmo tempo, certo? No mesmo tempo ali que eu cheguei na cena, é o tempo que as duas, uma entrou em parada cardiorrespiratória e a outra começou a apresentar hemorragia grave, né? Então o que eu vou priorizar?
entender qual a causa das duas. Se foi um acidente que aconteceu, trauma. Se eu tenho trauma, eu preciso obedecer o protocolo de trauma, que é o XABCDE, certo? Outra visão importante, segundo passo que eu preciso entender. Se eu estou sozinho na cena para atender duas vítimas, eu também preciso obedecer o protocolo de START. O que é o protocolo de START? A partir do momento que eu sou um socorrista e tenho que atender duas vítimas, já passou a ser uma situação de START para mim. Eu preciso priorizar os meus conhecimentos e aplicar o modelo de triagem. Então, quem tem mais chance de sobrevida? A vítima com hemorragia ou a vítima em parada cardiorrespiratória? Aí sim, eu vou aplicar aquilo que o meu amigo Gutierrez acabou de nos falar. Então, se eu tenho uma parada cardiorrespiratória, eu vou dar expressamente prioridade para a minha vítima que está com uma situação de hemorragia grave. Eu vou conter esta hemorragia, né? Vou estancar essa hemorragia e posterior essa vítima vai ser uma situação vermelha, né? Vai precisar de um atendimento mais grave, e aí sim eu vou me deslocar para outra vítima em situação de parada cardiorrespiratória. Então, existem os fatores, então eu preciso entender nessa situação, preciso entender essas fases. Primeiro passo, saber o tempo-resposta. Se eu tenho uma vítima que está há mais de 5 minutos em parada cardiorrespiratória, cara, infelizmente ela já sofreu, já está tendo lesões cerebrais, infelizmente já é quase irreversível essa situação. Então, eu vou priorizar aquela vítima que está ali com uma hemorragia grave, certo? Só que tudo vai depender do tempo de resposta, do tempo que eu cheguei na cena, certo? O tempo que você chegar na cena vai categorizar tudo isso. Então, na primeira cinemática que a gente criou aqui, a gente criou que as duas vítimas estavam em uma situação de na mesma instante. Então, no momento que a gente chegou ali na cena com 3 minutos do ocorrido de ambas as vítimas. Então, a gente vai priorizar o quê? A gente vai aplicar a técnica de START, certo? Então, fazendo a triagem. Estou sozinho na cena. Só o Matheus, só o Miranda está na cena. E eu tenho duas vítimas para atender. Uma vítima com parada cardiorrespiratória e uma vítima com hemorragia grave. Então, eu vou aplicar a técnica de START. Se eu já constatei a parada cardiorrespiratória, eu vou para a hemorragia grave. Eu vou focar quem tem mais chance de sobrevida dos dois. Hemorragia grave. Então, eu vou estancar aquela hemorragia e vou atender primeiramente a hemorragia. Posterior, que eu controlar a situação da hemorragia, aí sim eu sigo para a parada cardiorrespiratória, certo? Agora pensem comigo, certo? Agora pensem comigo. Uma situação em que a gente chegou já a uma situação a mais de 5, entre 3 e 4 minutos, tá? Entre 3 e 4 minutos ali, a gente chegou na cena. Eu faço essa triagem, estou a mesma situação, estou eu sozinho na cena e tenho que atender essas duas pessoas. Chegamos na cena, identifiquei que tem uma vítima de hemorragia, há 3, 4 minutos, uma hemorragia grave, né? Essa vítima já está em choque hipovolêmico, já entrou em situação de choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória. Quem eu tenho mais chance de sobrevida agora nesse momento? Eu priorizaria, numa situação dessa, eu priorizaria a vítima que está em parada cardiorrespiratória. Matheus, mas por que? Se as duas estão em parada cardiorrespiratória, isso é um absurdo. Como que você vai dar prioridade para uma vítima que está em parada cardiorrespiratória e vai deixar a pessoa com hemorragia? Se essa pessoa já está de 3 a 4 minutos em situação de perda de fluidos e hemorragia grave, meu amigo, só uma reposição volêmica vai conseguir ajudar aquela pessoa naquela situação. Então, tecnicamente, essa pessoa já está em óbito. Né? Só não posso dizer que ela está em óbito porque eu não tenho aparato para isso. Mas o médico, numa situação, numa cena dessa, não tem. A menos chance de sobrevida vai ser para a pessoa com situação de hemorragia grave do que para uma vítima que está em parada cardiorrespiratória de 3 a 4 minutos, certo? Sendo que para ter danos cerebrais, para ela começar a ter danos cerebrais sequelas, vai a partir dos 5, 7 minutos ali. Se eu chegar nesse meio tempo, ela ainda tem chance de sobrevida. Então tem muito mais chance de sobrevida
do que a vítima em situação de hemorragia grave. Então, tudo vai ter que entender, pessoal. É importante eu dizer isso para você que é bombeiro profissional civil, você entender porque essa cinemática pode ser um simulado para você entrar em uma grande empresa. Pode cair essa situação dessa questão da prova, uma prova escrita, né, uma prova aberta para que você mostre, para que você disserte qual que seria seu atendimento. Então preste muito atenção. Seja na prática ou seja na teórica, se te indagarem essa pergunta, você precisa se aprofundar. Vamos lá na prática. Se o seu instrutor fala, ó, aqui tem uma vítima de parada cardiorrespiratória, aqui eu tenho uma hemorragia grave. Quem que você vai atender primeiro? Instrutor, por gentileza, há quanto tempo as vítimas estão na cena? Qual é o meu tempo-resposta? Qual é o tempo que eu cheguei aqui na cena agora? Na hora que você falar isso para o seu instrutor ou para o seu avaliador, ele já vai falar, caraca, esse cara tem um conhecimento. Por quê? Ele vai perguntar, mas por que você quer saber o seu tempo-resposta? Aí você responde nitidamente para ele. Eu preciso saber o tempo-resposta que eu cheguei na cena para saber qual das vítimas eu dou prioridade nessa situação de atendimento. Porque o tempo-resposta, o tempo que essas vítimas estão nessas situações, conta muito em quem eu vou priorizar para dar o atendimento. Então, é fundamental isso, certo? Se é na teórica, o que você vai fazer? Você vai dissertar um texto, meu amigo. Se faltar folha, você vai escrever mais ainda, vai pedir outra folha. Por quê? Você precisa categorizar. Então, você vai colocar essas duas suposições igual eu passei para vocês. Então, se o tempo-resposta for um tempo-resposta abaixo de 3 minutos, eu vou dar o quê? Prioridade, primeiramente, para a minha vítima ali, que está com hemorragia, né? E depois vou atender a vítima com parada cardiorrespiratória. Se for superior a 4 minutos, eu vou inverter essas prioridades. Eu vou atender a vítima com parada cardiorrespiratória e, infelizmente, vou deixar a vítima de hemorragia grave. Porque certamente essa vítima ela já vai estar em uma situação de agravo muito mais difícil de se tratar do que a vítima com parada cardiorrespiratória. Certo, pessoal? Então, toda essa cinemática, quando te apresentam uma questão, você precisa entender a fundo. Uma das principais dinâmicas que eu faço no curso é de você ter um olhar mais clínico para as coisas, de você se aprofundar mais nas perguntas que estão te fazendo. Por quê? Você precisa entender, nessa situação de atendimento, você precisa entender, tempo-resposta é fundamental, certo? Tempo-resposta é fundamental numa situação de atendimento, para mim definir quem eu atendo e quem eu deixo de atender, certo? E relembrar que numa situação em que eu tenho múltiplas vítimas na situação, eu estou tendo preciso aplicar a triagem do start. Eu preciso fazer o start, o protocolo start, eu preciso triar. E nessa triagem, o que basicamente nós fazemos no start? Identificar quais são as vítimas que têm maior chance de sobrevida. E a gente vai dar prioridade para as pessoas que têm maior chance de sobrevida, certo? E a gente vai descartar as pessoas, entre aspas, certo? Descartar as pessoas que têm menor chance de sobrevida, certo? Então, tudo é com base no tempo. Tempo-resposta, eu saber o tempo que eu cheguei ali, para mim conseguir identificar quem eu atendo primeiro. Certo, pessoal? Então, manda aqui, se você tem alguma dúvida, manda aí agora. Vamos falar. Ficou claro para você? Matheus, eu cheguei agora. Não entendi o que está acontecendo aqui. Eu nem sei de nada. Fica tranquilo que eu vou deixar essa live salva aqui. Depois você volta e vê esses pontos importantes. A gente está falando sobre parada cardiorrespiratória e uma situação de hemorragia grave. Já expliquei aqui quais são os tipos de hemorragia, o que é uma parada cardiorrespiratória e expliquei que nas duas situações eu preciso saber qual que é o tempo-resposta, certo? Saber o tempo que eu cheguei, quanto tempo eu cheguei na cena, né? Se eu cheguei imediato, eu vou ter um comportamento. Se eu cheguei de uma forma tardia, eu vou ter outro comportamento e outra atitude, outra prioridade na situação de atendimento. Isso tudo vai depender do tempo da chegada na cena, certo? Isso é fundamental, certo? Espero que vocês tenham entendido. Quem tem perguntas, manda aí. Será que conseguiu abrir a mentalidade? Conseguiu
falar assim, quem tá aqui desde o começo, que pegou essa explicação, quem concorda com essa visão aí, coloca aí, eu concordo, né? Essa visão eu nunca tinha pensado. Se você não tinha pensado dessa forma, coloca aqui embaixo. Eu nunca tinha pensado dessa forma, em atender dessa forma. E é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? Teve, na sequência, né, essa minha aluna também me mandou sobre a atualização do protocolo de trauma, né, mediante ao ACLS, né, que trouxe um aumento aí no protocolo. Antes a gente tinha XABCD e agora nós temos XABCD e F, certo? Isso é um tema para uma próxima live, nós comentarmos sobre isso, né, que é fundamental para quem é socorrista, para quem é bombeiro profissional civil. Isso tudo é fundamental, certo? Saber dessas atualizações. Tem muita gente que só faz o curso e vamos meter marcha, né? Vamos seguir a vida aí, vamos pegar uns eventos para nós trabalhar, vamos bater corpo. É o que está acostumado a fazer em evento. E não é bem assim, né? No último final de semana, eu tive o privilégio, né, de voltar a trabalhar depois de um tempo com eventos. Fazia tempo que nós não fazíamos evento. Fiz dois eventos. Um foi o jogo do Franca Basquete contra o São Paulo, primeiro jogo da final da NBB aqui em Franca, no Pedrocão. E logo na sequência, à noite, a gente foi aqui na Expo Agro, uma das maiores feiras de exposição aqui de Franca, né? E trabalhamos lá. E são várias coisas que a gente vê, né? Valeu, valeu, senhorita. Como é que tá as coisas aí na cidade serrana? Tudo em ordem ou não? Valeu, Marquinhos, tamo junto. Então, a gente vê muitas coisas, pessoal, da importância de treinamento, né? A importância da gente ter um treinamento específico, né? A gente consta e vê muitas pessoas, né, literalmente trabalhando em evento, avisando o bombeiro civil, ah, não, tá passando mal? Eu nem trio essa vítima, eu nem procuro saber o que que essa pessoa tem, eu nem checo sinais vitais, eu nem me baseio em nada. Ah, não, eu tô aqui, a função é pego ela aqui e levo para o ambulatório. Não é dessa forma. A gente vê muita gente trabalhando desse jeito. Ah, Matheus, mas eu fui ensinado dessa forma. Tudo bem. Só que o que a gente tem que entender? Às vezes, muitas vezes, quando você pega, bate um corpo da onde ele está e leva para o ambulatório, às vezes ele não é uma prioridade. E exatamente naquele momento, ou poucos minutos depois, vão ter pessoas que vão ter uma prioridade maior e o ambulatório está sobrecarregado, né? E outra, existem ainda os fatores de pessoas que são folgadas. Ela só queria sair daquele ponto X e ir para o ponto Y, num lugar mais aberto, e utilizou do seu corpo para que você carregasse ela como escravo. Então você tem que ter muito feeling quando você trabalha com eventos, quando você vai trabalhar, tem que ter essa noção. Então, a busca pelo treinamento, né, pelo aperfeiçoamento daquilo que você aprendeu no curso, é fundamental se você quiser evoluir dentro da profissão de bombeiro civil, certo? E é isso aí. Se você trabalha em eventos, pelo amor de Deus, tenta abrir a mente quanto a isso. Não seja um bombeiro batedor de corpo, né? Seja um bombeiro que faz um trabalho com excelência, né? Que você tria aquela vítima, que você identifica sinais e sintomas, né? E aquilo você tem uma prioridade, né? Então, dentro da nossa equipe, da equipe que eu faço parte hoje, graças a Deus, os nossos líderes aí abriram a oportunidade, abriram a mente para isso. Hoje nós temos treinamentos periódicos, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, onde a gente criou um manual técnico para atendimento em eventos, onde a gente sabe quais são as prioridades, onde o foco da equipe é você triar primeiro, você identificar, você fazer uma análise e com base nessa análise você saber se é uma prioridade de deslocamento ou se não é uma prioridade de deslocamento, certo? Então, tem essa visão, bombeiro civil. Não fica só batendo o corpo. Não, vamos levar, vamos levar. Não, desmaiou, vamos levar, é prioridade. Não, nem tudo é uma prioridade. Nem tudo é prancha, né, senhores? Uma das coisas que a gente tem aprendido é aprendido muito, né? No último sábado eu dei início num curso aí de certificação internacional, certo? Pelo Círculo Europeu de Emergências,
aonde nos próximos 1 ano e meio a gente vai estar fazendo um curso específico. E muitas das coisas, né, que eu achava que eu já dominava o assunto, literalmente eu não sei nem 1% do assunto, né? O nosso professor, no último sábado, falou sobre situações de TCE, né, de trauma crânioencefálico, coisas e partes e detalhes específicos, sinais e sintomas de uma situação de TCE, coisas que acontecem pós-TCE, que eu nunca tinha parado para estudar e nem sabia sobre o assunto. Então, muitas vezes a gente bate no peito, às vezes a gente acha, não, esse assunto eu domino, eu sei. Na verdade, tem muita coisa ainda a se estudar. Então, se você parou no tempo, a chave final dessa live aqui que eu queria falar com você, que é bombeiro civil, ou que você talvez nem é bombeiro civil, você não é nada, mas você está estudando numa determinada área e você acha que você domina um assunto. Não seja essa pessoa que você acha que você é o rei das galáxias. Seja a pessoa que você sempre quer buscar o conhecimento, que você sempre quer melhorar a si mesmo, certo? Nunca ser melhor do que os outros, mas melhor a si mesmo, certo? Foca nisso nos estudos. Nunca nós sabemos todas as coisas. Sempre existe algo a se aprender. Que essa fique a frase final. Se você chegou por aqui nessa live agora, eu vou deixar essa live salva. O tema principal dessa live foi PCR e hemorragias graves. O que a gente atende primeiro? É um conteúdo muito importante para você que é socorrista, que é bombeiro profissional civil, onde a gente está falando expressamente nessa situação o que a gente faria, quem a gente atenderia primeiro. Depois você volta lá, assiste esse vídeo, nesse trecho que é muito importante e é conteúdo de ouro para que você abra sua mente numa situação desse atendimento. Fechou? Espero que todos fiquem com Deus. Um forte abraço do Bombeiro Miranda. Tamo junto. Até depois do fim.